Olá, você que está de casa, você que está ouvindo o nosso IPMcast. Desde já, muito obrigado para você que nos acompanha. É sempre um prazer saber que o nosso trabalho tem sido tão bem acompanhado por vocês. Hoje temos um assunto muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para me ajudar nesse assunto, né, eu tenho aqui a Sara Barros, E minha grande aí, amiga. Tudo bem? tudo jóia? E aí, galera, bem-vindos. Vamos imergir hoje nesse assunto muito top. E se você tem alguma repulsa aí com o professor, se você tem algum trauma, Já teve algum professor ruim na sua vida? A gente vai acabar com isso agora. com certeza. E para esse assunto muito legal, a gente trouxe o professor Edmário. Pode se apresentar, Edmário. Obrigada pela sua presença. Isso aí. Meu nome é Edmar Soares Diniz, sou professor da área de humanas, professor de teologia, professor de filosofia, história e geografia, especialmente, né? Desenvolvo trabalho nessas áreas, né? Congrego aqui na IP Mesquita, né? Recebido recentemente, sou casado, né? Com Ana Lúcia, tá? E quero assim já aproveitar, né, e mandando a saudação para todos da igreja, né? Saudação também para as outras igrejas que eu colaboro também. No caso, a IP Chatuba, né? A IP Chatuba, a Congregação de Vila Jurandir, né? E também os nossos outros amigos de outras denominações, que no caso aqui eu coloco também o pessoal da Batista Memorial de Olinda, né? Que é uma congregação da Batista Memorial do Cabuís, tá? E de todos os outros irmãos que já me conhecem, né? Eu envio essa saudação para vocês, porque vocês são bênção para mim e para minha esposa. Legal, bacana falar Ó, isso, né? Assim, apesar do nome ser IPMcast, né? Não é só da Igreja Presbiteriana de Mesquita, né? isso Você que está aí. de casa de qualquer lugar, ouça a gente, por favor, e acompanhe aí nossos assuntos que são bem bacanas. Isso aí, top demais. E entrando então no nosso assunto de hoje, né, sobre a pedagogia de Jesus, o jeito de ensinar de Jesus. Ele é chamado, né, foi chamado não só de profeta, de pregador, mas de mestre, poderíamos dizer de professor, né, professor Edmário? E como a gente pode se aprofundar nessa identidade de Jesus como mestre? Então, pois bem, se você for analisar nos evangelhos, principalmente nos evangelhos sinóticos, né? E aí, no caso, vou explicar o que é sinótico. É o nome que é dado aos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Por causa das suas semelhanças no trato dos assuntos, tá? Então você acaba vendo tipo como se fosse uma xerox, né? Uma cópia de certos eventos da vida de Jesus acabam se repetindo entre Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente pode perceber ali que ele é chamado de mestre constantemente, né? E o que, que a gente pode chamar mais atenção aqui também? Eu quero falar assim que, por exemplo, em Mateus 9,35, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Vocês podem perceber que nesse versículo, a palavra que mais chama atenção é ensinando, é a primeira. Não é pregando ou curando, mas sim ensinando. E aí ela vem de uma palavra grega, vem do grego, né? E o verbo que vem falando é o quê? O verbo didaskô. Esse verbo didaskô, ele tem o sentido de ensinar, de instruir, de preparar. E, e é de onde vem a palavra o quê? Que é muito utilizada na educação, que é a palavra didática. Então, por excelência, a gente pode perceber que Jesus estava ligado à didática. E aí, nesse sentido, ele tinha algumas características especiais que a gente vai desenvolver aqui, que é, em primeiro lugar, ele encarnar a própria verdade, como está lá em João 14, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outro ponto também, o que acontece? O passar o conhecimento das escrituras e também, né, principalmente, a compreensão da natureza do ser humano, que vai envolver as questões ligadas às emoções, ligadas ao conhecimento intelectual e ligado à vontade. Legal, acho muito legal Excelente. você trazer essa palavra didática, né? E a gente para para poder pensar em métodos de ensino. Tem algum método que Jesus utilizava que hoje em dia é visto como algo bem moderno? Então, o que, que a gente pode perceber aqui? Nesse caso aqui específico, tá, a gente pode falar o seguinte, né?
acerca da modernidade. A gente não vai poder falar exatamente que Jesus empregava, né, digamos assim, um método moderno hoje, como a gente conhece, como métodos de, digamos, estudo dirigido, né, debates. A gente não vai poder falar isso, mas a gente encontra as sementes disso tudo, né, que a gente pode perceber que, por exemplo, ele fazia o quê? Perguntas. Ele fazia muitas perguntas, e até em tom de debate, né? Fazia as suas próprias preleções, uma preleção longa que ele tem é o próprio Sermão da Montanha, Sim. que está lá bem catalogado, bem registrado lá nos capítulos 5 e 6 do Evangelho, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E temos as histórias que a gente mais conhece, né, que são as parábolas, né? Temos as próprias discussões que ele teve com fariseus, saduceus, herodianos e até com os próprios discípulos. Temos as dramatizações, porque até mesmo, como por exemplo, o episódio que, por exemplo, quando eu era criança e vi assim a primeira vez, né, que foi Jesus expulsando, né, os vendilhões do templo, né, expulsando aquele pessoal que vendia tudo aquilo no templo, isso, até certo ponto, foi uma dramatização. Uau. Foi uma Nunca tinha dramatização. enxergado dessa Uma forma. dramatização. E aí temos as lições objetivas, né? Que ele fala lá sobre tomar a cruz e seguir, né? E, claro, os próprios planejamentos dele. Jesus teve planejamentos. E aonde vinham esses planejamentos? Quando ele ia orar. Quando ele ia orar, ele vinha com os planejamentos, trazia-os, escolheu os 12 e enviou-os, né? E, claro, as próprias demonstrações. E aí as demonstrações às vezes até se confundem com as próprias dramatizações. Agora, claro que, se a gente for dizer assim, Jesus, ele por acaso ele tinha uma filosofia educacional específica? Não necessariamente. Mas o que a gente pode dizer é que o alvo dele em tudo isso era explicar a natureza do reino de Deus. Muito bom. E tem algo assim que hoje quem tem esse objetivo de ensinar, seja professor de colégio, seja professor de classe dominical na igreja, ou até pais e mães, algo que a gente possa aprender com o método de ensino de Jesus, porque quem é professor sabe, quem já trabalhou como professor ou quem já foi professor de classe, como é difícil às vezes você chamar a atenção, né, Muito. daquelas pessoas que estão te ouvindo. E a gente vê o quanto as pessoas queriam ouvir os ensinos de Jesus, que ele era seguido. Eu não estou falando de ser seguido no Instagram, só. Tô falando de multidões que seguiam ele, não só pelos milagres, não só pelas maravilhas que ele fazia, mas por causa desse ensino. Eu acho que seria o sonho de todo professor, ter pessoas Não é? seguindo para ouvir os seus ensinos. O que a gente pode aprender e aplicar? Acontece. Aí, nesse sentido, o que mais chama atenção que a gente pode trazer para os dias de hoje, assim, nesse sentido, é o diferencial, né? O diferencial, já que você acabou de dar a deixa, né, de que Jesus ele trazia multidões. Então, nesse sentido, sempre que pode chamar a atenção é a intencionalidade. Sempre no ensino que a gente precisa ter é intencionalidade. O que é intencionalidade? É justamente a vontade de quê? De que quem é professor precisa gostar de estar com pessoas e trabalhar com pessoas. Precisa, antes de tudo isso, gostar de trabalhar com pessoas e estar com pessoas. Se você não se sente à vontade em estar com pessoas e trabalhar com pessoas, Deus vai te usar da mesma forma. Vai te usar, por exemplo, como um técnico, vai te usar como até um músico mesmo, vai te usar em várias áreas na igreja. Há espaço e trabalho para todos. Mas agora, quem se dispõe a ser professor, e aí não aquele professor reclamão de sindicato, né? Eu tô lá no final do mês. Porque eu convivo com professores e o que acontece? Que não falam nada de positivo do trabalho deles, não falam nada de positivo. E aí, nesse sentido, o que acontece? O que nos diferencia como professores cristãos? Né? O que nos diferencia? É gostar de estar com pessoas, trabalhar com pessoas, e não ficar o tempo todo reclamando de que tá faltando quadro, tá faltando caneta, tá faltando data show, tá faltando ar-condicionado, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Reclamar não leva a nada. Isso aí até eu tô fazendo até uma ponte, né?
com o povo de Israel no deserto, né? Uhum. Que só murmurou. Quando foi lá, no caso, no livro de Números, né? Quando foram enviados os espias voltaram para trás, dizendo que não temos condições de conquistar essa terra, porque o povo de lá é povo gigante e a gente não passa de insetos. Então, quer dizer, o professor tem que ter uma visão como a visão de Jesus, de intencionalidade. Tanto que assim, olha só, uma coisa interessante, ó. Ele diz assim, ó, em Mateus 10, 6 e 7. Olha a intencionalidade de Jesus. Buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a intencionalidade. Segundo registro dessa intencionalidade. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Isso já está em João 10, versículos 16 e 17. Quer dizer, então, nesse sentido, ele vai dizer no final: elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Então, quer dizer, até certo ponto, um professor ele tem que, às vezes, até renunciar a certas coisas na vida dele. E aí, dizendo da maneira mais simples, né? Às vezes tem que ter umas costas largas e uma boquinha pronta para engolir desde uma perereca. Perereca que eu falo é aquele bichinho, um anfíbio, tá? Uma perereca, né? Ou um sapo. É. Bacana. E como foi que surgiu esse sentimento em você, essa vontade de se tornar um professor? Porque quando a gente para para poder falar sobre isso, né, tem professores que marcam nossas vidas no sentido pejorativo e no sentido muito positivo. De onde que veio esse desejo seu? Olha, rapaz, é o seguinte. Até um tempinho atrás, né, eu pensava as coisas de maneira dicotômica. Aí eu falei assim, mas o que é E o que que é, né? dicotômico? Quer dizer, é uma coisa assim de dividir o mundo entre o que é santo e o que não é santo. Só que depois que eu descobri a teologia reformada acerca dos mandatos, né? E aí você tem os mandatos criacionais, que é, no caso, o mandato social, cresceres e multiplicai-vos, formar família. O mandato cultural, que é o quê? Obedecer, servir a Deus, ouvir as suas leis. E o mandato cultural, que é o quê? Cuidar, preservar, transformar, né? Transformar o mundo, nesse sentido, natureza e etc. Então, o que eu pude perceber, eu já comecei a trabalhar de uma maneira mais integrada. Mas antes, quando eu via a situação assim mais dicotômica, né, entre certo e errado, santo e não santo, quer dizer, para mim, sempre me vi como um professor ensinando, sempre me vi. Mas isso restrito aonde? À igreja. Mas não tinha pensado nisso fora. Mas aí depois que internalizou dentro de mim, né, a doutrina do pacto, né, a doutrina do pacto, que é justamente um modo da gente ver as escrituras como o relacionamento de Deus com o homem, então quer dizer, aí eu já pude perceber a importância do mandato cultural. Claro que eu fugi muito para ser professor secular, fugi muito. Caramba. E antes Fugi. disso, você trabalhava de quê? Olha, vamos lá. Vamos lá. Como é que surgiu? Vamos lá. Essa é longa. Vamos lá. Digamos assim, tentando resumir. Quer dizer, vendendo de porta em porta Avon, Nossa. vendendo mel de abelha real. Depois eu cheguei a ser auxiliar de produção de indústria na antiga fábrica de cabos e plásticos do Brasil, a antiga FICAP, aqui de Jardim América, né? Quando foi na época do metrô da Pavuna. Nossa. Cheguei a trabalhar ali como auxiliar de produção. Trabalhei em 2000 como agente censitário municipal no Censo 2000, pelo IBGE, né? Outro também. E aí trabalhei mais 7 anos em telemarketing, né? Nossa. Telemarketing voltado para Trabalhei também. técnicos, né? Voltado para técnicos, para os técnicos aí quando havia a telefonia em cabo, né? Hoje está praticamente inexistente, né? Ainda existem algumas linhas fixas, mas agora já está ficando cada vez mais raro, né? Então eu dava suporte a eles, né? Então foram 7 anos
até que aí eu cheguei depois, né? E depois eu olhei assim, quanto mais eu fujo de mim, mais eu tô aqui. Então, não adianta, Mas você então. já tinha a ideia, então, de ser professor um dia? Já tinha ideia, mas não necessariamente professor de escola secular. Claro. Ah, sim. Não essa ideia, entendeu? Então, quer dizer, acabou que aí eu tirei minha licenciatura em História e depois fui fazendo cursos para poder dar aula em Filosofia, Geografia, etc. Legal. Entendeu? Então, isso aí foi um intervalo, digamos assim, um intervalo dos meus 17 até, vamos ver aqui, hoje, atualmente eu vou fazer 50 anos, ainda bem que eu não tenho esse lance, né? Não precisava ter vergonha da idade, né? Então, o que acontece? Então, quer dizer, isso foi, até chegar a ser professor, foi dos 17 até os 39 anos. Nossa, bastante tempo. 17 aos 39 anos, que é agora esse ano, né? Que eu completei 10 anos como professor secular. Que legal. Legal. Agora que eu completei. Então, para você ver, quer dizer, depois de muitas idas e vindas, batidas e etc., agora eu já sou consciente de que minha profissão é professor livre. Legal. A gente conversou um pouquinho no off, né, em respeito da profissão dele, as coisas que ele já fez. E para quem não sabe, ele já fez curso de datilografia, não foi? É verdade. Pegou toda essa ascensão, né, da era da informática. E sendo, de todas essas profissões, tudo que você já trabalhou, você enxerga nessa profissão de ser professor algo assim, um pouco mais semelhante com aquilo que Jesus fazia? Porque todo mundo, com certeza, se falar da própria profissão, vai conseguir citar alguma coisa, né? Vai falar, não, eu glorifico a Deus dessa forma, como a gente estava falando, né? De não ter essa dicotomia do sagrado para o secular. Mas nessa profissão de professor, você vê que você consegue ter mais oportunidades, às vezes, de apresentar o evangelho para os seus alunos? Sim, nesse sentido, sim. Claro que no ambiente secular você não vai chegar lá e vai fazer um culto. Sim. Uhum. Não tem como fazer um culto ou fazer um impacto evangelístico. Mas com um bom exemplo, e também o que acontece, nas brechas que há, a gente consegue trabalhar. E em alguns alunos a gente percebe assim uma certa, digamos assim, uma certa confiança que a gente consegue. Agora, claro que evidentemente a gente passa por fases, né? Eu reconheço que tem alunos, o que acontece, ex-alunos meus, dizem assim, não, professor, eu tô com saudade, etc. Mas tem outros que não querem nem ver minha cara pintada. É mesmo? A realidade é sobre uma questão de guerra cultural hoje. Sim. Então a gente está vendo mudanças, né, na forma que as pessoas estão sendo criadas hoje, a própria educação no sentido de ética e procedimentos, as pessoas estão mudando. Estão mudando. Então, no meu caso aqui, o que acontece? Eu sou de uma geração, eu sou, vamos dizer assim, da última geração que tratava pai, mãe e avó tipo a bênção. Uhum. Bênção pai, bênção mãe, bênção vó, bênção vô. Eu sou a última geração. Eu me considero a última. Que hoje é o coroa, o velho, entendeu? Fala aí. É assim. Então, é um pouco complicado, então, uma situação dessas. Então, o que acontece? Então, hoje, é complicado. Então, nesse caso aí, por isso que eu estou te falando. Que, claro, que inevitavelmente certos alunos acabaram vendo o meu lado mais duro. E ficou isso. Entendeu? Dizer assim, eu sou um professor infalível. Não, eu não sou um professor infalível. Como todo ser humano, eu tenho o quê? Meus altos e meus baixos. Agora, claro, que eu sempre tentei, né? Em todas as classes, passando os anos, né, chegando e falando, olha, eu sou assim duro, porque eu quero ver o melhor de vocês. Agora, claro, que uns ouvem e outros não ouvem. Essa é a questão. Mas acho muito bacana isso que você traz de bom exemplo, né? Porque em alguns contextos a gente não vai poder falar abertamente sobre o evangelho, mas as nossas atitudes vão falar, né? E como Paulo fala para imitar a ele, como ele é imitador de Cristo, acho bacana você trazer essa questão do bom exemplo na sala de aula, porque imitando esse bom exemplo também vai estar imitando a Cristo. E é uma boa forma de evangelizar também, nesses contextos, né? Onde você não pode falar abertamente. Acho isso muito legal. Verdade. E Jesus ensinava para multidões, mas também ensinava às vezes individualmente, né? Jefferson também ensina, né? Pra criança aqui da igreja. Você prefere quando tem uma turminha ou uma turmona? Eu prefiro uma turmona. É. Eu gosto quando eles vêm bem agitados, Oh, quando meu eles estão Deus. fazendo barulho. Eu gosto de confesso. sim, né? Eu gosto de dormir. Eu acho que eu consigo acessar melhor ali quando tem, por exemplo, eu e uma criança que seja, né? Em casa. E Fica mais tranquilo. você prefere ali o ensino individual ou ensinar mais pessoas? E como é que Jesus conseguia
ter profundidade, tanto para ensinar ali individualmente e para mais pessoas? Então, aí nesse sentido, o que acontece? Primeiro eu vou responder a questão minha, né? A questão minha. Claro que hoje para mim, né? Hoje para mim, passados esses anos todos, hoje estou mais tranquilo. Porque não é fácil hoje o que eu estava falando, é a questão dos modos das pessoas, né? É aquele detalhe. Eu já cheguei a ter 12 turmas uma vez, cheguei a ter 12 turmas, estava dando aula em 12 turmas, e essas 12 turmas tinham em média 38 alunos. Nossa. Meu Deus. Tinha em média 38 alunos. Então, quer dizer, até você conseguir aquilo que é chamado de domínio de turma é muito complicado. E claro, nesse sentido, são duas coisas assim na atualidade que aí eu tenho que ser franco com vocês. Que saúde plena e professor nessas condições é, é um ideal, não é uma realidade. É um ideal. E mesmo também, né, isso aí mais tarde, quando vocês forem conversar, né, coisas do tipo vida pastoral, né, com outros convidados, né, ou talvez até com o próprio pastor Luiz Henrique, mais uma vez, que muitas vezes o que acontece? Ministério e professorado, eles têm isso em comum, de que você ser pastor ou ser professor, isso não implica saúde plena. Não implica. Mas o que acontece? Aí, nesse sentido, a gente tem que ultrapassar, né? Ultrapassar todas essas questões e pensar de uma maneira mais missional. Pensar de uma maneira mais missional, pensar de uma maneira mais em termos de missão. Porque o que vale mais para nós como cristãos é a gente ter uma consciência limpa de que está cumprindo uma missão para a glória de Deus, independente dos resultados. Claro que eu não estou falando aqui que você não vai cuidar da sua saúde, que você não vai se alimentar bem, de que você não vai fazer uma atividade física, entendeu? Não, longe disso. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes o trabalho toma isso. Então, essa é a primeira coisa. Então, quer dizer, respondendo mais uma vez, voltando ao foco, né? Quer dizer, claro que é bem melhor você dar uma aula para uma turma de no máximo 15 alunos. Hoje, por exemplo, as turmas que eu tenho é de no máximo 15 alunos. Estou mais tranquilo agora. Agora estou mais Tá tranquilo. mais em paz. Agora eu estou mais tranquilo. Mas também, por outro lado, o que acontece? Tem essa questão. Você tem esses 15 alunos, mas não ganha muita coisa. Entende? Então, entre uma coisa e outra, é o que eu falo, entre uma coisa e outra você escolhe ou ter paz ou ter dinheiro. Qual dos dois? Os dois não dá, né? Qual dos dois? Então, hoje eu estou em paz. Agora, voltando para a questão de Jesus, né? E aí a gente retorna essa questão da intencionalidade. Ele falava às multidões, porque ele conhecia as necessidades das multidões. Ele conhecia. Isso é a primeira de todas as coisas. Porque tanto que, nesse sentido, né, nos evangelhos tem uma passagem que fala que ele olhava as pessoas como o quê? Como ovelhas sem pastor, ou seja, pessoas perdidas. Então ele sabia dessas necessidades quando se dirigia à multidão. Agora, quanto à questão da individualidade, aí nesse sentido, e pode-se perceber isso, que Jesus ele tinha categorias diferentes de seguidores. Ele tinha as multidões, ele tinha os discípulos e ainda tinha os mais achegados. Você pode perceber isso. Multidões. Aí tinha os 12, os quais ele treinou diretamente. E você tinha os 3, que eram Pedro, João e Tiago. E fora as mulheres que os sustentavam. Fora as mulheres. Que aí, no caso, você tem lá Salomé, acho que é Salomé, se não errei. Mas Maria Madalena, né? Maria e Marta, as mulheres ali que davam suporte a ele ali, um suporte material. Então, mas ele dividia essas categorias. A cada um, ele se dirigia de uma forma diferente. As multidões, Sermão do Monte. Né? Sermão do Monte, e também aqueles discursos em João, lá no Evangelho de João, que você vai encontrar lá, que ele se revela como o pão da vida. Ele se revela como o pão da vida, ele se revela como uma porta, ele se revela como um bom pastor. Isso ele estava dizendo quem? As multidões. Agora, já os discípulos, o que acontecia? Acontecia aquela coisa, ele falava às multidões as parábolas,
Principalmente é icônico, né? Hum. É icônico, quer dizer, icônico no sentido de ser mais importante, né? Fica na nossa mente a parábola do semeador. Ele fala da parábola do semeador e aí no final o pessoal chega e fica com uma interrogação. O que que isso se refere? Aí Jesus vai dizer: para os outros é necessário que seja escondida essa realidade, mas para vocês é dado significado. E aí Jesus vai explicar que a semente é a boa palavra. E aí os diferentes tipos de coração representados pelos solos diferentes. Né? Então você vai ver lá desde um chão duro, que é o coração duro. Você vai ver lá a semente que cai no terreno pedregoso, que é aquele coração que ouve a palavra, mas o que acontece? Mas não tem raiz. Não tem raiz. E por não ter raiz, o que acontece? Os problemas da vida vêm e não prosperam. E aí você tem lá que cai no meio, né? No meio das ervas daninhas, né? Dos espinhos. E aí o que acontece? E aí o que que acaba sendo isso? Aí acaba sendo o quê? As ocupações da vida, as ocupações. E aí, por último, a boa terra. Que somos nós, né? Amém. Que somos nós, né? Que somos nós. Nós somos a boa terra. Escolhida antes da fundação do mundo como bons Amém. calvinistas de São Paulo. E Jesus, então, ensinava de formas diferentes para cada pessoa, né? É. Isso é algo que a gente precisa muito aprender, até não só como professores, né? Como pais, por exemplo. Os filhos são diferentes. Isso. E aí tem que ensinar de forma diferente, de acordo com cada aluno, com cada filho, ou a gente deve tratar todo mundo com igualdade? Como é que funciona isso? E A Jesus, igualdade tem muito a ver com, não tem muito a ver com equidade, né? A gente vai É, habituar, né? essa é que é a questão. Hoje se confundiu o conceito de igualdade e o conceito de equidade. O conceito de igualdade fala de quê? Fala de princípios gerais. E equidade já fala de quê? A dar a cada um aquilo que é devido. Então quer dizer, no caso da nossa família, aí o melhor, e Jesus não desfez isso, né? Que é Deuteronômio 6, que diz lá que não se canse de falar a seus filhos sobre estas palavras da lei. Antes inculca-as. Quer dizer, a ideia de inculcar até, isso ficou tão marcado na vida do povo judeu, que até hoje quem é judeu, né? Chega e pega, você usa essa faixa, né? Eles usam uma faixa e aí botam lá porções da Torá, né, na testa, para dar a ideia de inculcar. Quer dizer, você fala de manhã, à tarde e à noite. Processo que hoje muitos até questionam, né? Mas na realidade é um processo que funciona até hoje, que é o processo da repetição. O processo da repetição significa o quê? Aquilo até que muitos coaches falam, que é o poder do hábito, chamado poder do hábito. E aí, nesse sentido, para os nossos filhos, né, o ideal sempre é o trabalho da repetição. Sim. Ainda que depois o filho venha dizer, já vem de novo meu pai e minha mãe falar a mesma coisa. Mas só que depois, né? Depois, quando já bate já aos 30 anos, 28, 27, já casado e tendo a própria família. Aí depois a pessoa chega assim, é verdade. Meu pai e minha mãe eram chatos falando isso. Mas agora que eu estou passando isso aqui, eles tinham razão. Quer dizer, é o processo da repetição. É o processo, e aí principalmente para nós. A questão é que esse processo ele vai estar sempre envolvido na centralidade das escrituras. Agora, claro que, evidentemente, você, por exemplo, um exemplo aqui que eu gosto de dar muito, né? Que é o Provérbios. O Provérbios chega lá e não diz lá, educa a criança no caminho que deve andar e mais tarde não se desviará dele. Isso tem a ver com interpretação bíblica. Provérbios, eles dão um norte, mas não são uma receita exata de bolo. Uhum. Porque, por exemplo, você pode ter numa família, por exemplo, você tem 2 filhos, você criou do mesmo jeito, você orou por eles do mesmo jeito, mas cada um deu para uma coisa. O que que fez? Não, se tornou lá um excelente profissional e hoje, digamos, é oficial da igreja. Ou digamos, por exemplo, quando no caso de meninas, hoje é líder da SAF. Mas de repente outro, o que acontece? Tem um resultado diferente. Eu não vou ao extremo, mas eu digo assim, por exemplo,
tem uma boa profissão, é estabilizado, mas não está na casa do Senhor. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, então, esse texto de Provérbios não é uma receita de bolo. Não é 1 mais 1 igual a 2. É simplesmente algo que Deus apresenta para nós para que a nossa consciência esteja limpa. Mas não necessariamente. Ah, mas aí vem outro questionamento, né? Ah, mas esse filho que hoje não frequenta a casa do Senhor, é possível que ele vá frequentar mais cedo ou mais tarde? Aí você tem que se agarrar a uma promessa. Claro que é um texto narrativo, mas é importante isso. Que diz o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quer dizer. Então, é isso que deve permanecer. Mas, com relação a filhos, a gente recebe os princípios. Mas agora, claro que, evidentemente, a atenção para cada um vai acabar sendo diferente ao longo da estrada. Vai acabar sendo diferente. Que eu creio muito na questão da individualidade. Creio muito na questão da individualidade. Não é só uma coisa superficial, do tipo, eu tenho o cabelo encaracolado, o outro tem o cabelo liso, a outra é negra, é escuro, é asiático, é indígena, tal, etc. Não, não é nesse sentido, mas sim o interior das pessoas. E é aquilo, tem pessoas que aprendem diferente uma das outras. Eu, por exemplo, sou um cara, por exemplo, que para eu aprender alguma coisa, eu aprendo por comparação. Tem gente que é tentativa e erro. Entendeu? Eu aprendo por comparação. Por exemplo, quando eu estive estudando grego e hebraico, o que que aconteceu? O meu português, destravou. A minha fluência na língua portuguesa destravou. Por quê? Por causa dos elementos comparativos. Os elementos comparativos. Então, nesse sentido, é bom que um professor consiga, né? Às vezes, principalmente é mais fácil no ensino individualizado, que ele possa perceber as formas diferentes que as pessoas aprendem. É bom, é importante isso. E Jesus identificava isso, então? Com certeza. Com certeza identificavam. Como, por exemplo, Pedro era confrontado o tempo todo. É verdade. Sim, Pedro era Coitado. confrontado o tempo todo. Mas por quê? Porque ele se jogava. sim. Ele se jogava. Aí você pega, por exemplo, agora já com João Evangelista era diferente. João Evangelista, ele só queria o quê? Ele só queria colo. Ele só queria colo. Ele só queria o quê? Presença. Tiago já era diferente. Tiago, ele era um observador. Você pode perceber que Tiago quase não falava, mas estava perto, né? Ele era um observador. Ele era o típico cara que era o seguinte, que ele deixava Pedro se arrebentar. Talvez todos olhavam. Não, deixa que o Pedro vai, a gente Também vê. já Vamos pensei. observar. Deixava Pedro se arrebentar e ele, agora eu vou fazer certo. Sim. Ele era o típico cara assim. Aí, se eu fosse olhar nesses aspectos, né, nesse sentido, seria parecido com o Tiago. Mas só que eu teria uma pitada também, sabe de quem? Meu natural é Tomé. É mesmo. Vou ver pra quê? Vou ver pra quê? Porque depois que eu vi a história de Tomé, eu verifiquei. Acho que eu tô ali um pouquinho Eu tô também. ali um pouquinho, Tomé. Todas as coisas que você falou, né? Muitas coisas interessantíssimas. Você falou sobre o controle de sala. E eu tenho muita certeza, né, de que muitos professores vão estar acompanhando, né, professores de EBD. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse controle de sala. Ai, rapaz. Escola bíblica dominical. Aí já é um outro ambiente totalmente diferente da escola secular. Por quê? Porque no ambiente de escola bíblica dominical, esse principalmente, digamos assim, que é o ambiente assim, vamos dizer, é um ambiente que quem está ali está por quem quer. Isso eu estou falando de classes, né? Quando você fala de classes como, por exemplo, UPA, né? O MB, o PH, SAF. Agora, quando é um CP, né? Departamento infantil, pessoal abaixo, aí já é outra história. Aí já é outra história completamente diferente, entendeu? Então, são ambientes diferentes. Então, acerca do controle de sala, que aí no meu caso a experiência é UPA para cima, né? UPA para cima, aí eu digo o seguinte, que é aquele detalhe, né? O professor, claro, ele, se por exemplo, no meio da preleção, porque nesses ambientes que prevalece a exposição, que prevalece a exposição.
quando há na UMB ou na UPA, né, a chamada interatividade, aí quando a gente marca um evento, né, que é tipo gincana, etc, 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 aí a gente vai indo. Mas como a maioria das vezes é exposição, aí nesse sentido o professor tem que, às vezes, né, puxar a orelha. Aí tem que ser um pouquinho mais exortativo, né? Claro que o ambiente de igreja é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Não há necessidade, tipo, às vezes, de levantar a voz, o povo, né? Chama uma escola secular, é inevitável levantar a voz. Levantar a voz, porque aí vem aqueles cruzamentos, né? Pelo menos, graças a Deus, no lugar onde eu estou hoje, na escola secular, né? O que acontece? Lá eles resolveram aplicar a lei desse ano, rapaz. Forte. Proibido celular Celular. Nossa. totalmente. Que bom. Então, aí ali é o seguinte, ali já é meio anos 90, que o pessoal conversa pra caramba. Pelo menos o pessoal voltou a aprender a conversar, né? É. Voltou a aprender a conversar. Então, quer dizer, é uma coisa desse tipo, assim, nesse nível. Agora, quanto à escola bíblica dominical, é aquilo, né? É uma questão mais de tato, né? Você tem que ter tato, tem que perceber como é que está o ambiente, né? Perceber o ambiente e, claro, né? E, claro, a gente, com aquele mesmo sentimento de Jesus, né? Tentar entender as pessoas, né? Sempre tentar entender. Que nem sempre, né? Nem sempre as coisas estão bem, né? Às vezes a Interessante. gente chega na igreja, né? Passa por uma, aí vai à igreja. E aí, principalmente pessoas assim, tipo vocês dois, né? Que, por exemplo, a gente sabe que vocês estão rindo o tempo todo, e aí, de repente, chega, como diz lá o pessoal da Bahia e do Nordeste, né? Chega Jururu, Ai, chega bem Jururu, Fica na cara. já sabe que já tá na cara. Sim. é. Já tá na cara. Né? Agora, pessoas mais fechadinhas a gente nunca sabe. Uhum. Nunca sabe. Interessante a questão da repetição, porque quem é professor ou quem ensina de qualquer forma quer trazer às vezes novidades, né? Quer sempre inovar, fazer coisas diferentes, mas repetir é importante porque ajuda no ensino, né? Meu pai, eu lembro, eu tenho versículos gravados, porque ele sempre repetiu o mesmo versículo. Toda vez que eu saía descendo as escadas de casa, ele falava: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele ia falando: digo-lhe com quem todos que ditados populares também que eu acabei gravando por conta dessa repetição. E a gente vê o quanto é realmente importante repetir e não ter medo de parecer chato ou repetitivo, né? Sim. Como é que lida com isso? Bem, não deixar esse básico que funciona. Uma coisa é o seguinte, é como eu digo, uma coisa é a escola bíblica dominical e outra coisa é o ensino secular. No ensino secular, de uma forma ou de outra, você tem que equilibrar a questão das chamadas pedagogias interativas, né? Interativas e lúdicas, e conteúdo. E aí, claro, aí muitas vezes, dependendo da escola onde você esteja, aí pesa a questão do conteúdo. E aí não dá para ser tão repetitivo assim. Agora, a escola dominical dá. É tipo assim, versículo do dia é esse. Aí você pode, por exemplo, pegar uns 5 minutos, né? Ainda estou indo muito, mas tá bom. Então, pegar pelo menos uns 3 minutos, melhor. Uns 3 minutos e bater o mesmo versículo. Uhum. Bater o mesmo versículo, bater, tipo um mês. Legal. Um mês, você chegar e bater nesse mesmo versículo. Entendeu? Bater nesse mesmo versículo é uma coisa boa. Todo mundo vai gravar. Igual a gente já viu em EBF aqui, né? As crianças decoram o Direto. versículo no dia. Ele falou que 5 minutos é muito, mas pra gente não. Às vezes até uns 7, 10 é o mesmo versículo. Até decorarem. Claro, Muito bom. E o que você pode deixar aí de palavra final para pessoas que ensinam no geral, né? Não vou dizer só professores, porque como eu falei, pais, né? Às vezes até irmãos mais velhos que querem ensinar seus irmãos mais jovens. Todo mundo que quer ser, assim, se inspirar no método de Jesus, porque é um método 100% infalível. Exato, esse aí é. O que a gente pode aprender com Cristo para replicar? Então, o que a gente pode perceber, né? O que a gente pode perceber, assim, nesse sentido, né? Nessa minha palavra final, eu posso dizer o seguinte, que a gente pode dizer, tentar sintetizar dizendo assim, amor, amor, amor. Principalmente amor. No caso de nós cristãos, é sempre amor ao Senhor. Amor ao Senhor e à sua palavra. Amor ao Senhor e à sua palavra. Do início ao fim. E, em consequência disso, amar nosso próximo.
E aí o que eu chamo mais atenção é o seguinte, uma coisa aí eu já vou dar uma alfinetada aí na teologia cult, uma alfinetada. Tá bom. Porque sou meio, digamos assim, sou meio apologeta, né? Então, aí o que acontece? Eu dou uma alfinetada no coach, que o coach fala hoje de que você só pode amar o próximo se você amar a si mesmo. A ideia de Jesus não tinha nada a ver com isso. Exatamente, que bom Não ouvir alguém tinha- falar isso. Não tinha nada a ver com isso. Por quê? Porque nós, por natureza, nós já nos Nos amamos amamos a nós demais. mesmos. Porque é o seguinte, presta bem atenção, só em você ter levantado, lavado o seu rosto, né? E aí no caso das meninas, né? Botado a maquiagem bonitinho, né? Escovado os dentes, colocado um perfume, isso aí já é amar a si mesmo, isso aí é natural. É natural. Mas, na verdade, o verdadeiro desafio, aí por isso que nesse aspecto o Evangelho de João acaba sendo mais detalhado, né? Que Jesus ele vai chegar e vai dizer o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse é que é o parâmetro verdadeiro do amor ao próximo. É amar como Jesus amou. Então, essa que é a questão. Quando você fala de amor, claro, a nossa natureza pecaminosa, ela vai o quê? Vai tender sempre para o nosso egoísmo. Não adianta, a nossa natureza pecaminosa, a gente não tem mérito nenhum para nada. Mas se nós amarmos ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força, aí sim, amamos a Ele, então agora podemos amar nosso próximo, como Jesus amou. Tá bom? E para você aí que está de casa, né, e teve alguma experiência boa, marcante com algum professor, deixa aqui no comentário desse vídeo, né, o que você viveu, qual foi o professor. E para você que infelizmente teve um professor ruim, a gente acredita, né, que conseguiu cumprir o que prometeu. E hoje você vai perder esse medo, né? E vai. Superar. Exato, vou superar de vez. É isso aí, gente. Se você gostou desse episódio, deixa aqui embaixo seu gostei, deixe seu comentário e manda aí pro seu professor, pros seus alunos. E é isso. É isso, Edmário, muito obrigado pela sua presença. Obrigado principalmente por ter compartilhado conosco o seu conhecimento. Eu tenho certeza que, se para nós aqui foi muito enriquecedor, foi maravilhoso ouvir você falar, imagina para o pessoal que está de casa, né, que está ansioso para poder ouvir sobre esse assunto tão interessante. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. E é Até a isso. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.